Te glorificamos, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Muito bom dia. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Amém? Queira se assentar. Fique à vontade na casa do Pai. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Amém? E eu creio que o Senhor, Ele tem feito muitas coisas nas nossas vidas. O Senhor tem falado muito conosco sobre muitos aspectos, muitos assuntos. Estamos aí debaixo dessa palavra profética que já estamos e vamos voar mais alto. Amém? Glória a Deus. E para isso o Senhor tem nos ensinado, tem nos trazido direção. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês, mas antes eu quero dar assim uma introduçãozinha, Escola Bíblica Dominical. Eu quero falar sobre a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Sim ou não? Você lê a Bíblia? Sim ou não? Agora a pergunta que não quer calar, você vive a Bíblia? Já diminuiu, né? Mas glória a Deus. Queridos, a Bíblia muitos costumam falar que é o nosso manual de instrução. A Bíblia é a palavra do Senhor, ela é poderosa, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos ensina. Eu lembro que uns anos atrás eu queria muito ouvir a voz de Deus. E eu ficava insistindo, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Até que Deus cansou e falou, cala a boca e vai ler a minha palavra. Abre a Bíblia, vai ler. Está aí, filhão. Acessa, vai ler, vai estudar, se enfia, come, se alimenta dela. Você quer mais do que isso? E queridos, a Bíblia ela nos traz muitos direcionamentos, ensinamentos. Tudo que nós precisamos, a resposta está na palavra do Senhor. E a Bíblia ela é um livro, que vocês sabem, a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica, mas a Bíblia é dividida em Novo Testamento, Velho Testamento primeiro e Novo Testamento. Amém? E o Velho Testamento, essa palavra testamento significa aliança. Então esse primeiro bloco ela fala da aliança que Deus fez com os homens, e depois vem o Novo Testamento, que é a aliança com Jesus. Mas a Bíblia é dividida, os primeiros 5 livros da Bíblia, está ali o Pentateuco, que é a Torá. Depois nós temos os livros históricos, que são 12 livros ali, que também dentro desses blocos estão em ordem cronológica, que é desde Josué até Esther. Depois temos os livros poéticos. Amém? Cara, a Bíblia tem livros poéticos que fala conosco, que nos ensina, ali desde Jó até Cantares de Salomão. Depois vem os livros proféticos, divididos nos profetas maiores e os profetas menores. E depois a gente tem ali um período, que nós chamamos de período intertestamentário ou interbíblico, que foram 400 anos de silêncio, até que entra o Novo Testamento ali, com os 4 evangelhos. Depois vem a história da igreja primitiva, vem as cartas ou epístolas apostólicas e depois Apocalipse e Revelação. Até aí tudo bem? Mas por que eu estou te dando essa introdução? Porque, queridos, hoje nós queremos falar sobre um livro profético e nós entendemos que o Senhor, se a gente for estudar a Bíblia, nós vamos ver que tem muitos profetas que foram citados na Bíblia, mas que eles não têm exatamente um livro. Outros só foram citados as crônicas de Judá, as crônicas... Enfim, então eu entendo que esses livros que não estão, é porque eles não eram para nós hoje, foram para aquele tempo lá atrás. Porém, tudo o que está na Bíblia, tudo que está escrito é para nós hoje. Amém? Os 66 livros da Bíblia, cada versículo é para nós hoje, é para falar conosco, é para nos ensinar, é para nos transformar, é para nos alertar. Amém? Então eu estou só dando essa introdução porque hoje eu quero falar sobre o livro profético. E uma das características dos livros proféticos é que um profeta, geralmente, se não todas as vezes que ele é levantado, ele não é levantado para vir mimar a igreja. O profeta ele não é levantado para vir, igreja, vocês estão tão na bênção, está tudo tão bem. Não, a maioria das vezes quando Deus levanta um profeta, é porque ele precisa alertar
a igreja. Ele precisa chamar a igreja. Ele precisa dar um sacode na igreja. Precisa alertar a igreja. E eu vejo que hoje, mais do que nunca, a igreja precisa ser alertada. Mais do que nunca, hoje a igreja precisa tomar uma sacudida de Deus. Sabe quando você está meio assim, macambúzio, meio sonolento, e vem alguém que te pega e te dá aquela sacudida e fala: acorda, levanta, abre os seus olhos, vai para frente. Então eu percebo que hoje a igreja de Jesus está precisando desse alerta, desse sacode. Nós temos visto muitas coisas, hoje devido às redes sociais, à tecnologia, muitas coisas chegam até nós, muitas coisas absurdas, muitas coisas que a gente nem sabe se é verdade ou não, né? As pessoas tentando cada vez mais deturpar a igreja do Senhor. Então, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com o que você comenta, cuidado com aquilo que você está julgando. Nem tudo é realmente como está ali em internet e redes sociais. Mas também tem muita coisa que é. E a gente tem visto muitos absurdos dentro da igreja do Senhor. Mas quando o Senhor levanta um profeta, e hoje eu quero aqui compartilhar com você sobre esse livro profético, e uma dessas características que o Senhor levanta o profeta para esse alerta, e uma das características também, quando o Senhor levanta os profetas, é que Ele usa o profeta na sua própria vida para simbolizar aquilo que Ele quer falar. Né? Nós temos aí os exemplos do profeta Jeremias, que o Senhor pediu para ele comprar um terreno, né? Num lugar que não era muito bom, se eu não me engano, era do lado do cemitério. Quem que compra o terreno do lado de um cemitério? Mas falando do que o Senhor ia fazer naquele lugar. Aí a gente pega, por exemplo, o profeta Ezequiel. Queridos, o profeta Ezequiel ele teve que dormir 430 dias, na verdade 390 dias, só de um lado. Por quê? Porque estava simbolizando que ele estava carregando os pecados do povo de Israel. E depois ele dormiu mais 40 dias seguidos só do outro lado, simbolizando que ele estava carregando os pecados do povo de Judá. Ou seja, 430 dias. Queridos, quando a gente fala de 430 dias, tudo era muito tempo. Mas hoje eu quero falar do profeta Oséias. E queridos, eu acredito que a missão do profeta Oséias, aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou, foi a mais difícil de todas. Abra comigo lá em Oséias no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu quero te pedir que você acompanhe muito bem, muito esse texto, nós vamos estar aqui compartilhando e meditando naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, amém? Diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando, pela primeira vez, o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: olha isso, vá e case-se com uma prostituta. E tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou, pois, Gomer, ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse-lhe o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz um filho. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Não
meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar, e acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão à terra, porque grande será o dia de Jezreel. Até aqui. Queridos, naquela época, Israel estava vivendo a história de Israel, uma história de altos e baixos. Parece a vida de algum de nós, né? Um dia está tudo bem, aí de repente vem, muda o rei, cai tudo, começa a adorar a Deus, Baal e infinito, e vai indo. Mas naquela época, o povo de Israel estava vivendo uma época de muita infidelidade a Deus. O povo estava se perdendo, o povo estava cultuando a Baal e os seus deuses. E Deus chama Oséias e pede para ele casar com uma prostituta. E Deus usa essa vida de Oséias, Deus usa essa parábola viva, né, da vida de Oséias. A infidelidade da esposa de Oséias serviu para mostrar ao povo de Israel o quão sério era a infidelidade deles. E, queridos, Oséias se casou com essa mulher, com essa prostituta, simbolizando e se colocando como sinal, como ensinamento do relacionamento de Deus, simbolizado por Israel, com o povo de Israel, simbolizado por Gomer, uma prostituta. E como eu falei desses exemplos, hoje eu quero pegar esse exemplo, eu quero fazer duas aplicações. Nós queremos ver dois lados dessa história. Primeiro, imagine você, homem, se Deus pede para você casar com uma prostituta. Só imagina. Agora vamos imaginar todos nós, como é que é a vida de uma prostituta. Lembrando que nós não estamos aqui para acusar prostitutas, amém? O Senhor morreu por elas. E eu sei que o Senhor vai transformar a vida de muitas delas em nome de Jesus. Mas, queridos, o casamento de Oséias com Gomer, então ele se trata, portanto, dessa mensagem de denúncia contra os atos idólatras do povo. Não só nos dias de Oséias, porque como nós entendemos a palavra de Deus, isso é para nós hoje. Amém? E hoje a gente vê uma infidelidade tão grande da igreja para com Deus, que chega a nos trazer angústia. Se a gente for perceber, se a gente for ver, e Deus não está falando com um povo qualquer, Ele estava falando com o povo dele. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. E assim como acontece em um casamento, queridos, quando nós nos casamos, nós entramos numa aliança. Amém? Nós temos a nossa aliança, que eu não vou tirar aqui porque ela não vai sair, não sei porquê, mas isso aqui não é a aliança. Isso aqui é apenas o símbolo de uma aliança que nós temos com o nosso cônjuge. Isso aqui é só para me lembrar e para te falar que eu estou em aliança com a Edna, e que ela está comigo e você com o seu cônjuge. Mas aliança se trata quando nós fazemos um acordo, quando nós fazemos promessas, quando nós entramos em unidade, em união. Então, quando você entregou a sua vida a Deus, quando nós aceitamos a Jesus, quando eu declaro, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Senhor, a partir de agora a minha vida te pertence. Senhor, a partir de agora eu quero te servir. Quando eu faço essa promessa, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma aliança com Deus. E era dessa mesma forma, o povo de Israel, depois de ter vivido tantas coisas, tantas experiências, né, isso foi escrito ali, 700, mais ou menos, antes de Cristo. A gente percebe que o povo, essa aliança, ela tinha se perdido, ela tinha se quebrado. O povo de Israel estava traindo, adulterando ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para essa situação, para essa história, para esse exemplo que o Senhor traz, para falar com o povo de Israel, que eles estavam sendo considerados como uma prostituta
para com o seu marido, para com o seu Deus. E trazendo para nós hoje, eu te pergunto, como é que está a sua aliança com o seu Deus? Será que temos sido fiéis a esta aliança com o nosso Pai? Se a gente ir lá para o Novo Testamento, nós somos considerados como uma noiva. Nós estamos em aliança com Deus e somos essa noiva à espera do noivo que vem nos buscar, Jesus, um assunto para até um outro dia. Mas, queridos, toda vez que pecamos, toda vez que nós erramos, toda vez que nós somos idólatras, mas pastor, eu não sou idólatra, será? Será que não? Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, antes do seu Deus, você está idolatrando aquilo. Há muitos anos atrás, Deus falou muito forte comigo sobre idolatria. Eu casadinho de novo. E eu sempre gostei de carro, moto, né? Eu lembro que o sábado eu fiquei o dia inteiro dando talento no golzinho. Rebaixado, roda, tal. O dia inteiro. E ali, alisando e lambendo. E nesse dia a gente tinha um compromisso. Não sei se era um aniversário, um casamento. E chegando perto de sair, começou a chover. Falei, amor, não vai rolar não. Como assim não vai rolar? Você acha que eu vou sair com o meu carro na chuva? Meu Deus, quase deu divórcio. E aí eu parei, né? O que é isso? Idolatria. Idolatria. Então eu idolatrava um carro, ou vários, né? Que eu tinha carro, não, só anda 2 atrás. Senão vai pegar o pneu no paralama. Né, Igor? Não. Estou falando que o Igão, a gente tem ali uma conexão com o carro, essas paradas todas. Então, o que aquilo se tornou para mim? Uma idolatria. Então, toma cuidado, o que está se tornando idolatria para você? Seu trabalho, sua esposa, seu marido, seus filhos. Mas não é sobre esse tipo de idolatria, mas eu estou falando do pecado. Queridos, nós estamos em pecado com Deus. E esse exemplo está dizendo que assim como o povo de Israel, tudo aquilo que eles estavam fazendo, Deus estava comparando eles a uma prostituta. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós traímos a Deus, nós estamos sendo adúlteros e comparados a prostitutas, prostitutos. E queridos, isso é muito sério, porque hoje o pecado se tornou algo banal. A gente perdeu, a gente não, amém? Nós aqui não, só de outras igrejas lá. A igreja perdeu o temor ao Senhor. É normal, quer que tem, todo mundo faz. Ei, você não é todo mundo. Você é filho de um Deus poderoso, um Deus altíssimo. Você é separado, você é escolhido. Nós temos que viver em santidade. E quando nós quebramos a aliança com Deus, nós nos tornamos essa pessoa, somos comparados a Gomer. E é engraçado que quando, né, e vendo essa história ali, será que Gomer não sofreu? Queridos, com certeza era uma mulher que sofria muito. Será que Oséias não sofreu? Será que seus filhos não sofreram? Sabe, quando alguém quebra aliança com Deus, todo mundo que está ao seu redor sofre também. Então, quando você peca, quando você quebra essa aliança com Deus, você sofre, aqueles que estão ao seu redor sofrem, e a igreja também sofre. Por quê? Porque você faz parte de um corpo. Você faz parte dessa família. Você é membro do corpo de Cristo. E quando um membro desse corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. E depois a Bíblia começa a citar os filhos desse relacionamento, os filhos desse casamento. E aí Gomer teve o primeiro filho com Oséias e um menino que foi chamado Jezreel, que significa Deus semeia. Né? E Jezreel era uma cidade da tribo de Sacar, próxima ao monte Gilboa,
associada à tribo de Issacar, próxima ao monte de Gilboa, enfim. Mas foi ali, ela é associada ao juízo que Jeú executou sobre a família de Acabe. Essa história está lá em 2 Reis, depois você pode ler lá. Então, queridos, e aí passa o tempo e Gomer engravida do segundo filho. E aí Oséias nem tem mais a certeza se esse filho é dele ou de outros homens, ou de quem sei lá quem. E aí ele fala, coloca o nome dessa filha de Lo-Ruama, está lá em Oséias 1,6, que significa desfavorecida. Então tudo que vem na sequência, até os filhos estava mandando uma mensagem que a partir de agora Israel não teria mais o favor de Deus, não teria mais a compaixão de Deus. Sabe, queridos, então Deus havia amado tanto o seu povo, Deus havia, feito tantas coisas e agora precisava trazer esse alerta para eles. E a gente continua, e aí depois Gomer engravida pela terceira vez, e aí vem um homem, um menino, e aí o nome dessa criança é Lo-Ami, que significa não meu povo. Deus trazendo a mensagem para Israel que Israel não era mais o seu povo, e nem ele era o seu Deus, tendo ali, claro, uma clara rejeição de Deus para aquele povo que era idólatra. E aí você pode questionar, você pode falar, mas como assim? Deus tinha feito uma aliança, como que Deus ama, faz, promete, agora Ele está fazendo e fazendo totalmente ao contrário daquilo que Ele falou. Por quê? Queridos, quando eu tomo uma aliança e essa aliança é quebrada, me dá liberdade para eu também, não existe mais. Quando você quebra essa aliança, já era. Né? E a gente puxar, eu fico pensando em algumas coisas, eu fico dando minhas viajadas, né? Aí eu falo, Deus, mas, né, assim, eu não sei vocês, né? Talvez eu que seja mais cabeção. Mas eu fico olhando e falo, Deus, precisava pegar tão pesado assim com o povo? Sabe, Deus, é uma comparação pesada, sim ou não? Sabe, era algo que Deus está falando, cara, vocês não quero mais ser o Deus de vocês. O que vocês estão fazendo, as atitudes de vocês. Sabe, adorando ao Deus Baal e fazendo um monte de coisa, idolatria, mas Deus tinha esse direito. Voltando para o relacionamento conjugal, né? A Bíblia fala, Deus odeia o divórcio. Ou seja, Deus odeia que uma aliança seja quebrada. Tanto que no casamento, a Bíblia só aprova um novo casamento quando esse casamento foi destituído por uma traição. E Deus, ele estava ali se sentindo traído. Através da figura de Oséias, Oséias era um homem traído. E agora eu quero... Vem comigo. Se coloque no lugar de Oséias. Como será que Oséias se sentia diante dessa situação? Oséias, um profeta, um homem conhecido. Oséias tinha o seu valor. Imagine Oséias andando pela rua. Imagine os Oséias. Sai com suas crianças, vou no mercado. Oi, Oséias. Nossa, que menina linda. Qual que é o nome dela? Como é seu nome, filhinha? Desfavorecida. Porque vocês não vão ter mais o favor de Deus. Aí ele vai, Zé, esse menino aí. Oi, menino, como que é seu nome? Não, meu povo. Vocês não são mais o povo de Deus. Mas eu estou pensando, me colocando como Oséias. E aí, Oséias, como está sua esposa? Onde ela está? Será que... Queridos, todo mundo sabia quem era Gomer. Olha a humilhação. Sabe, eu não consigo imaginar a dor, o drama, as dificuldades, as fofocas, o que era falado a respeito de Oséias. Mas o que me deixa assim, não chocado, mas confrontado. Oséias não casou com uma mulher linda, maravilhosa, pura e santa. E depois houve a traição. Ele casou com alguém
que ele já sabia que era uma prostituta. E tudo isso para nos ensinar. E Oséias em nenhum momento ele questionou e nem pensou nas consequências. Ele não estava preocupado com a sua imagem. Ele não estava preocupado com o que iriam falar dele. Porque o que importava para ele era obedecer o seu Senhor. E hoje a gente protege a nossa imagem de todas as formas. As nossas postagens, lindas e maravilhosas. Tem até um filtro lá, né, para dar aquele tapa, deixar mais da hora. Às vezes eu vejo uma foto no Instagram, Deus, eu falo, não é essa mulher que eu conheço, não. Mentira, não é. Ela pegou foto de alguém. Cara, a mulher tem 80 anos, mas tá, pá, pele lisinha, meu... É impressionante. Eu preciso aprender isso aí, viu? Mas enfim, a gente está tão preocupado. Ai, o que vão pensar de mim? Se eu falar, ai, o que vão pensar de mim se eu me posicionar contra o homossexualismo? O que vão pensar de mim se eu me posicionar contra o aborto? Eu tenho uma imagem a zelar. Cuidado que você pode ir com a sua imagem para o inferno, agarrado com o capeta. Então nós precisamos hoje. Por isso que nesse primeiro momento eu quero trazer isso. Sabe? E Gomer? Queridos, Gomer era uma prostituta. Um objeto sexual. Que era usada e descartada. Tanto que a história ali de Oséias fala que chegou um tempo que ela já não servia para nada. Nem para ser uma prostituta. Estava usada, desgastada, sem valor. E foi colocada à venda como uma escrava. Eu nem vou falar dos filhos. Mas é só para você entender, para mim entender isso, Deus falou muito ao meu coração. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para fingir que fazemos parte de uma aliança. Não existe meia aliança. Você já viu alguém usar meia aliança? A aliança ela é completa, ela é inteira, ela é 100%, não tem fim, não tem começo. Isso simboliza a aliança que nós temos com Deus. Deus tem sido fiel, Deus nos tirou de um lugar tão sujo, até que ponto nós estamos cumprindo o nosso papel nessa aliança. E aí eu puxo para hoje, né? Nós, como igreja, e nós como filhos, nós como noiva de Cristo, como nós estamos tratando o noivo? Como estamos nos portando nessa aliança? Será que a igreja, será que eu, será que você não estamos como Gomer? Como é que as pessoas olham e veem a igreja? Como que a pessoa olha e te vê? Sabe, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa comentou de uma outra pessoa, que vê essa pessoa fazendo algo, assim, que ela ficou, assim, escandalizada. E era alguém que eu conhecia, né, e isso não aconteceu uma vez não, já aconteceu algumas vezes. E não vou entrar em detalhes aqui, mas a pessoa estava falando, meu, como pode? Isso não é atitude de uma pessoa. Nem falou e nem sabia que essa pessoa era crente. Mas falou de uma atitude. E me falou da pessoa, eu falei, eu conheço. O abençoado é crente ainda. Nem falei, talvez ela nem saiba. Ou saiba, ou sabia e falou para dar uma cutucadinha, né? Sabe, como é que tem sido? Como é que estamos vivendo? Em santidade? Puros? Temos sido fiéis, leais a Deus? Honramos a Deus? Somos leais àquilo que Ele nos ensina através da Bíblia? Amamos realmente a Deus? Você ama a Deus? Não. Sim. Você ama a Deus? Oh, glória a Deus. Senhor, eu também te amo. Será?
Abra lá em 1 João 4,20. Só um. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Queridos, só vou pegar um detalhe. Só uma coisinha, tem tantas outras coisas. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E eu pergunto, você ama o seu próximo? Porque se você não consegue amar quem está próximo de você, você não vai conseguir amar a Deus, que você não vê. A não ser que você já tenha visto Deus. Alguém teve esse privilégio? Eu não, nem Jesus, nem anjo. Tem gente que vê anjo. Eu falo, Deus, por que eu não vejo anjo? Deixa eu ver um só umzinho. Ah, Deus me ajuda. Sabe, queridos, isso me confronta, porque às vezes a gente pega uns amigos, irmãos, que dá vontade de dar uns petelecos, né? A gente fica bravo, a gente fica, né, irritadinho. Ou será que só queremos Deus por aquilo que Ele pode nos dar? Senhor, eu te amo porque o Senhor me abençoa, o Senhor me dá saúde, o Senhor me dá um bom emprego, o Senhor pode me dar uma boa casa, o Senhor cuida de mim, me livra do mal, me livra de acidente. Senhor, uma viagem, Senhor, uma faculdade, Senhor, uma esposa, um marido, Senhor, me dá. Até Gomer, lá em Oséias 2,7, não precisa, nem passei para eles, diz assim, lá em Oséias 2,7, falando sobre Gomer. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não alcançarás. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá, ó que Gomer diz, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Cara, eu vou voltar para o meu marido, porque lá eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. E talvez nós, cristãos, a gente fica indo e vindo. Senhor, eu estou desesperado, eu preciso de um milagre, eu preciso de um socorro, me ajuda, me socorre, fala, e Deus vem e fala. Você vaza. Aí sai lá fora, dá tudo ruim, dá tudo errado. Aí você volta de novo. Aí fica tudo bem, eu já fui esse, tá? Minha esposa que sabe. Na hora que a coisa apertava, Jesus, jejum, oração, Bíblia, aí ficava tudo bem. Aí jejum era mais ou menos, oração de vez em quando. Não, Bíblia era mais ou menos, jejum nem tinha, porque era só rolê, era viagem, era restaurante, era não sei o quê. Sabe, nós não podemos servir a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Por isso, queridos, que tudo o que a Bíblia nos ensina é para colocarmos em prática. Tudo. T-U-D-O, letras garrafais, em negrito, sublinhado em amarelo, aquele bem escandaloso. E piscando. Tudo. Não somente aquilo que nos convém. Não somente aquilo que nos agrada. Se não somos obedientes, se não somos leais, se não honramos nossa aliança com Deus, se não estamos em obediência a Deus, estamos sendo comparados a uma prostituta. Estamos sendo adúlteros. Mas agora, em próprio Oséias 4:6, olha o que diz Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitareis, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, queridos, mais do que nunca, nós precisamos nos enfiar na palavra de Deus. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos conhecer.
Pare de se enganar. Pare de se enganar é só uma mentirinha. É normal. Todo mundo faz. Porém, queridos, tem algo melhor dentro dessa história toda. O amor de Deus pela sua igreja. O amor de Deus pelo seu povo. E essa é a segunda aplicação que eu quero trazer. Deus te ama. Deus nos ama de uma forma incondicional. Um amor sacrificial. Um amor incomparável. Deus não nos ama pelos nossos méritos ou porque merecemos. Ele nos ama apesar das nossas falhas. E este inexplicável amor de Deus para conosco é que trata também o livro de Oséias. É o que o próprio profeta Oséias nos mostra através do seu casamento. Apesar de não merecer, Gomer recebeu o amor genuíno de Oséias. Oséias amou a Gomer. Queridos, o Senhor mandou seu filho Jesus numa cruz. Por quê? Porque a gente não prestava. Não é porque estava tudo bem. Isso é sinal de amor. Por quê? Porque apesar de ter traído a Oséias, Gomer experimentou a misericórdia de Oséias em perdoá-la. Após o nascimento do terceiro filho, a história que nos diz que Gomer abandonou Oséias e foi servir de prostituta cultual a Baal. E mesmo assim Oséias ainda vai atrás dela, oferece presente, pedindo para ela volte para casa. E mesmo assim ela rejeitou mais uma vez e ainda tributou aqueles presentes a Baal. Mas depois de um tempo, quando Gomer já não servia mais para nada, aquilo que eu comentei antes, já não servia mais para os serviços de prostitutas, cultual a Baal, ela é posta no mercado para a venda, como escrava. E quem que vai lá resgatar Gomer? Quem? Oséias. Aí Oséias vai, compra, resgata da escravidão e da humilhação. Agora, imagina o que o povo falou. Agora sou eu aqui viajando. Não, peraí. Oséias? Meu, vem cá. Senta aqui, vamos tomar uma, coca. A mulher fez isso, fez aquilo, te traiu. Você vai lá, você vai resgatar, você vai trazê-la de volta e você vai perdoar. Imagine as fofocas. Imagine dentro da igreja. Ri de você mesmo. Oh. Imagine dentro da igreja. Como assim? Senhor, tenha misericórdia. Eu já fui um desses. Eu já fui um inconformado com algumas coisas, coração de pedra, duro, desviada, né? Fora dos caminhos do Senhor. Não, pera aí, o cara matou, roubou. O cara bateu na mulher, o cara matou o filho, jogou do 10º andar. Foi preso. Aí você está me falando que lá dentro da cadeia ele recebeu Jesus? E Deus perdoou? Ah, não. Ah, é sim. Porque Ele faz. Quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Outro dia alguém me perguntou, pastor, história aí de, não sei quem vai lembrar, Guilherme de Pádua, matou a atriz, alguém lembra dessa história aí? É antiga, né? Esse cara foi, se converteu e virou pastor lá dentro da igreja. Dentro da cadeia, saiu o pastor, eu falei, pastor, perguntaram para mim, como que é esse, como que você vê esse Guilherme de Pádua? É certo agora ele virar pastor e está tudo bem? Aí eu só fiz uma pergunta. E Paulo? Né? E Paulo? Apóstolo Paulo da Bíblia. Sabe quem era Paulo? Na verdade, vamos dar a pergunta, e Saulo? Matava crente, mandava prender. O que Deus fez através da vida desse cara? Então, queridos, talvez muita gente nem queria. Agora imagine
Oséias. Cara, minha mulher fez isso, fez aquilo. Mas eu vou amá-la. Mas eu vou resgatá-la. Eu vou perdoá-la. Aí a gente vem para dentro da igreja de novo. Alguém pode amar a Deus se não amar seu irmão? Não. Mas quando o irmão pisa na bola, quando o irmão pega o seu lugar na igreja, quando ele chega primeiro na sua vaga de estacionamento, quando ele não te dá bom dia, você já fica de mal. Já não quer ter relacionamento. Não, eu não vou naquele PG, porque naquele PG o irmão lá não falou comigo na igreja. E a gente não quer perdoar. A gente está falando de um homem que perdoou uma esposa prostituta. Uma prostituta não é que traiu uma vez, não, ela saiu com vários homens. Fez um monte de coisa. Então, queridos, nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Se alguma coisa aqui está falando com você, está na hora de dar um start, reiniciar. Ctrl Alt Del, reinicia, começa tudo de novo. E o mais lindo de todos é que Deus, que Oséias amou, restaurou sua vida, reescreveu uma nova história de amor, respeito e fidelidade. E essa mensagem que Deus está passando para o seu povo, naquela época e para nós hoje, Ele está dizendo que Ele nos resgatou dessa sarjeta, resgata. Nós estávamos perdidos, pecados, cheios de culpa, mas apesar disso, Deus continua nos amando. Deus continua nos amando. E Ele deseja nos resgatar. Jesus pagou um alto preço nos salvando. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Ele se importa comigo, ele se importa com você. Assim como Oséias, apesar de toda a situação, ainda se importou com Gomer. Abra lá em Oséias 14, verso 1. Olha o que Deus fala. Olha o que, através do profeta Oséias com o seu povo. Ele fala: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Queridos, apesar de virarmos as costas para Deus, apesar de traí-lo, apesar de adulterar contra Ele, Ele não nos abandona, Ele ainda nos ama, Ele nos disciplina sim, mas Ele é fiel à sua aliança e à sua promessa, mesmo tendo motivos para não fazê-lo, Ele faz. Por quê? Porque Ele ama a sua criatura, Ele ama os seus filhos, e Ele nos criou, e o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, como nós estamos vivendo, qual tem sido o nosso papel dentro dessa aliança. Parar, avaliar, cara, como que está a minha vida? Queridos, nós vamos voar voos mais altos, sim ou não? Mas se nós estivermos em aliança com o dono do avião, se nós estivermos em aliança com o nosso Pai, porque se a gente continuar nessa vidinha, de pecado oculto, de pecadinho de estimação, que ninguém sabe, ninguém conhece o que você faz no culto. Mas se nós nos arrependermos, se nós pedimos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele muda a nossa história. Assim como mudou, aquele povo de Israel tinha uma história com Deus, tinha uma aliança com Deus. E simplesmente resolveram largar tudo. E mesmo assim, Ele vem e fala. Então, queridos, Deus Ele é fiel à sua aliança e à sua promessa. E se a gente for pegar o contexto, Deus já havia dito, se a gente for estudar o livro de Oséias, Deus já havia lhes dito para arar os seus corações endurecidos, já tinha falado para eles buscar ao Senhor. Se a gente vê lá em Oséias 10:12, também já havia lhes dito para voltar ao Senhor e pedir misericórdia
lá em Oséias 12:6. Mas aí ele vem no capítulo 14 e Deus fala como se estivesse falando para criança, ele só faltou desenhar e escrever. Volta, 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 ainda tem jeito. Então, queridos, Deus chama o profeta Israel para pregar ao povo de Israel com a sua própria vida. Casando-se com essa mulher, que ele sabia que não seria fiel. E a gente resumindo a história, né? Deus vai, pega esse cara, faz ele casar com uma prostituta e fala, ó, tá vendo? É assim que vocês são considerados. É assim que eu vejo vocês. Vocês não vão ter mais o meu favor, vocês não vão ser mais o meu povo. Mas depois ele fala, não, se o meu povo se arrepender, se ele voltar para mim, eu vou perdoar. E é isso que Oséias faz com Gomer, para demonstrar ao povo, para mostrar para aquele povo, ainda que vocês fizeram tudo isso comigo, mesmo assim, se vocês desejarem, se vocês quiserem, se vocês clamarem, eu vou receber vocês de volta. Nós vamos renovar essa aliança, nós vamos renovar os nossos votos e nós vamos seguir. E foi isso que Oséias fez com Gomer. E assim como no casamento, nosso relacionamento com Deus deve ser duradouro. Nosso relacionamento com Deus tem que ser fiel, sabe, tem que ter conversa. Queridos, casamento sem conversa não existe. Relacionamento com Deus sem oração, sem conversa, não existe. Sem dedicação, sem tempo, sem amor, sem estar com Ele. E mesmo que, com todas as dificuldades que um casamento tem, a gente passa por muitas coisas, às vezes não concorda com muitas outras, e nem por isso nós vamos sair daí, um vai largar o outro, vai sair fazendo besteira. Não, a gente senta, a gente conversa. Sabe, Deus está te falando, está bravinho? Vai lá. Senhor, estou bravinho. Senhor, estou isso, me ajuda, me perdoa. Vai do jeito que você está. Se sente sujo, vai trocar ideia com Deus, se arrepende, se abre, se rasga. Sabe, tudo que Deus tem para nós, é a mesma coisa no casamento, se não tiver perdão, se eu não ir pedir perdão, se eu não me arrepender, se a gente não se acertar, se a gente não falar. E com Deus é assim, Deus, errei. Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou aqui, me ajuda, me fortalece, renova minha mente, preciso de Ti, não sou nada sem Ti, Senhor, Tu sabes, não estou conseguindo. Hoje, graças a Deus, o meu relacionamento de intimidade com Deus, nesses anos todos, amadureceu muito, estou muito conectado com o Pai, mas teve época que eu me sentia indigno de falar com Deus. Eu estava tão sujo, tão podre, tão, sabe, fedido, em tanto pecado, que eu não conseguia. Como que eu vou falar com Deus? Como que eu vou chegar a Deus? É exatamente isso que o diabo quer, que você se afaste cada vez mais com Deus. A palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo. E você vai em um, cai, e vai para outro, e vai afundando, vai afundando, vai afundando. E queridos, maior exemplo que esse, de Oséias e Gomer, eu não vi. Desse povo ser comparado com uma prostituta. E mesmo assim Oséias ir lá e trazer ela de volta e buscá-la. Então nessa manhã, duas coisas que o Senhor tem para falar conosco. Primeiro, como está a nossa aliança com Ele? Como está o nosso dia a dia com o Pai? Como está a nossa fidelidade a essa aliança? Estamos vivendo em santidade ou estamos sendo adúlteros? E segundo, Ele nos ama, mesmo do jeito que nós estamos. E se a gente se arrepender, se a gente voltar, Ele falou aqui no capítulo 14, volta, ó Israel, volta, ó Israel, para o Senhor. Volta, ó Israel, para o Senhor. Então, queridos, é tempo da gente parar. Não dá mais. Meus queridos, não dá mais. Olha o que eu estou te falando. A gente tem visto muitas coisas por aí. Não dá mais para a gente brincar de ser crente. Não dá mais para a gente vir na igreja porque é legal.
Não dá mais para estar aqui todo domingo, cheirosinho, bonitinho, chorar e chegar amanhã e continuar na mesma vida de mentira, de roubo, de adultério, de pecado oculto, manter aquele pecadinho de estimação. Até qualquer dia eu vou pregar sobre isso. Tem um amigo meu aí que tem uma cobra. Falei, meu, me empresta esse cara aí, que eu vou pôr ele no meu pescoço e eu vou pregar com ele no pescoço. Aí todo mundo vaza da igreja. Porque a gente está com a cobra enrolada no pescoço. Pecadinho, e a gente não quer tirar. Está ali, de estimação. Não é a cobra do meu amigo não, tá? Estou falando do pecado mesmo. Que você acha que só você sabe. Mas o Senhor, Ele conhece os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas atitudes. Ele vê como que a gente trata o nosso irmão. E eu fico imaginando Deus lá do alto. Deus olhando assim. Ei, Geraldo, você acabou de orar, eu te amo, Deus. Acabou de cantar, te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Aí seu irmão falou uma coisinha que você não gostou, você já não olha para a cara dele. Você maltratou o seu irmão. Ei, você foi grosso com a sua esposa. Ei. Como assim? Você não quer estar no mesmo ambiente que o seu irmão? Não, pastor, eu só vou no culto da tarde. Por que, irmão? Domingo você quer dar uma caminhada, fazer uma corridinha? Não. É que domingo de manhã fulano está lá, eu não quero ver a cara dele. Falou, e um dos dois então não vai para o céu não. Acho que é você, por essa sua atitude, né? Porque como que você vai se relacionar com o seu irmão lá no céu? Como que nós vamos viver tudo junto? Ei, não dá mais para sermos criancinhas. Não dá mais, leitinho, não dá mais. A gente precisa crescer, nós precisamos amadurecer. Amém? Queridos, Deus tem grandes coisas para nós como igreja. Agora eu vou falar de nós, Igreja Apostólica Menorá. Nós, eu e você, que fazemos parte dessa igreja. O que está por vir é algo grande e poderoso. Não é por causa de novo templo, não. É por causa de palavras proféticas que nós recebemos. Agora, para isso, nós precisamos estar em aliança com Deus. Porque são esses que o Senhor vai usar para saquear o inferno, para ganhar multidões e cuidar muito bem delas. Ganhar multidões e lá fora saquear o inferno, trazer para cá e cuidar muito bem delas. Aí chega um aí que talvez lá no passado bateu no seu carro, te derrubou na sua moto, sei lá, fez o quê? Ah não, com esse eu não falo. Não vai rolar. Amém? Feche seus olhos. Comece a falar com Deus, você agora. Pegue aí um ou dois minutinhos, tempo breve, e reavalia. Você está sendo fiel a esta aliança? Eu quero te dizer uma coisa muito séria, isso não é uma palavra de acusação, amém? Mas isso não é o pastor G, é a palavra de Deus, é um profeta, através da sua palavra, que está nos ensinando, que está falando conosco, que está nos alertando, para que nós possamos avançar como igreja pura, santa, uma noiva pura e santa, que logo em breve será buscada pelo seu noivo, por Jesus, para juntos vivermos nossa eternidade nas bodas do Cordeiro, ao lado do Pai.
Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo por essa palavra, Pai, porque o Senhor falou muito comigo, Pai, quando estava meditando nesse livro de Oséias, Deus. E, Senhor, eu compartilhei aqui com os meus amigos, meus irmãos, Pai, que o Senhor trouxe essa direção, Pai, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Pai, muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar, Pai. E nós sabemos, Pai, que nós como igreja precisamos desses alertas, Pai. Precisamos ficar espertos, precisamos acordar, Pai. Precisamos nos posicionar, precisamos nos arrepender, precisamos voltar para Ti, se por acaso nos desviamos de Ti, Pai. Precisamos estar na Tua presença, Pai. Precisamos buscar a Tua face, estarmos alinhados contigo. Senhor, nós desejamos, Pai, fazer parte, manter-nos fiel à nossa aliança contigo, Pai. Mas, Senhor, muitas vezes falhamos, sim, eu não estou falando de falhas. Senhor, porque sim, falhamos, erramos, somos limitados. Mas quando isso acontece, nós corremos para os Teus braços, Pai. Senhor, o que nós não queremos, Pai, o que eu não quero, eu sei que meus irmãos aqui também não querem, Pai, é viver uma vida falsa, Pai. Uma vida mentirosa, Pai. Senhor, nós somos uma pessoa, Pai. Nós não queremos ter, Pai, dupla personalidade. Senhor, eu sei que meus irmãos não querem ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora, Pai. Por isso, Deus, eu te peço, Pai, sonda, Senhor, cada um dos corações aqui. O Senhor está ouvindo aí cada oração. O Senhor conhece, Senhor, a história. O Senhor conhece o dia a dia. O Senhor conhece nossas atitudes, Pai. Eu te peço, Deus, perdoa-nos, Senhor. Espírito Santo, convence, mostra, abre os olhos. Senhor, tira toda a cegueira espiritual, Pai. Porque, Senhor, muitas vezes estamos presos naquilo que achamos o certo, Senhor. Naquilo que achamos o correto. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã caia por terra todos os achismos, Pai. Caia por terra, Senhor, todo o engano, Deus. Sabe, Deus, muitas vezes tomamos atitudes e fazemos coisas que achamos correto. E talvez porque não sabemos, ou talvez porque não conhecemos. E, Senhor, isso não é desculpa, Pai, porque a Tua palavra fala que o Seu povo perece por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. E por isso eu oro também nesse sentido, Deus, que todos nós possamos ter fome pela Tua palavra, Pai. Buscar aprender, Senhor, mergulhar, ler, meditar, entender a Tua palavra. Senhor, mais do que nunca, Senhor, nós precisamos estar totalmente alinhados contigo, Deus. Senhor, para que nós não sejamos enganados, nem por falsos profetas, que eu sei, Pai, que nós não seremos enganados, mas a questão é que muitas vezes, Pai, muitos estão sendo enganados por si mesmos, pelos que nem eu falei, pelos seus achismos, pelos seus pensamentos, pelo seu eu, pelo seu orgulho, muitos acobertando pecados para manter a sua imagem, para zelar e proteger uma imagem. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, que todo eu, todo orgulho, Pai, caia por terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque nós queremos, Senhor, estar no centro da Tua vontade, em aliança contigo, Pai. Por isso, ajuda-nos, Pai. Capacita-nos, Pai. Mostra-nos, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. E por isso, Senhor, eu te louvo por essa palavra. Senhor, esse exemplo de Oséias e Gomer não foi para aquela época, mas é para nós hoje. Hoje o Senhor está nos alertando. E, Senhor, que nós possamos dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando e tomar a atitude que é necessária, Pai, de arrependimento e voltarmos a Ti, voltarmos ao primeiro amor. Entendemos que nós não somos nada, Pai, mas que o Senhor é tudo em nós, Pai. Nós te amamos, te agradecemos, te louvamos. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Pai. Eu te agradeço, Deus. Amém, Senhor.